Olá, meus queridos e queridas alunas, tudo bom com vocês? Hoje, nessa aula maravilhosa de História, vamos falar sobre a Revolução Inglesa. Para quem não me conhece, meu nome é Felipe Lopes, né? Eu pensava que era Bruce Wayne, errou, é Felipe. Mas vamos embora. E antes, não esqueça de dar like no vídeo, seguir nossas redes sociais do EducaPE, tá bom? Revolução Inglesa, aí na tela de vocês. E já vamos começando aí, ó, com essas imagens maravilhosas para você entender o contexto dessa revolução, tá bom? Então, começo do século XVII, tá certo? Né? Ali entre o meio do século XVII, né? A Revolução Inglesa. Primeira revolta contra o novo sistema, né? Do Estado moderno, absolutista, né? Que a Idade Moderna traz, né? E aí vai ser uma fase de 1640 a 1648, né? São 8 anos de revolta aí na Inglaterra. Você está vendo aí os puritanos, o nada é puritano, lá na frente você vai ver, tá bom? Mas antes de tudo, se liga, né? Como chegamos a essa fase. Primeiro, a gente vai ter uma rainha maravilhosa, aí você está vendo aí, Rainha Elizabeth I. Calma, que não é a que está lá na Inglaterra não, mas é sua parente. Então a Rainha Elizabeth ela vai morrer em 1603. É um reinado marcado por um período de expansão, estabilidade e medidas de força para enfrentar a Espanha no Novo Mundo. Quem é o Novo Mundo, professor? É justamente a América, né? Então a gente está aí num período da expansão marítima, né? Espanha e Portugal, todo vapor na América, e a Inglaterra ela queria, né? Uma parte, tanto é que ela consegue colonizar boa parte, né, dos Estados Unidos e, consequentemente, do Canadá, né? Então, a rainha ela trouxe essa estabilidade para essa galera, tá bom? Manteve bom diálogo com o parlamento. O que é parlamento? Parlamento é um grupo de pessoas da alta sociedade inglesa, né, que ali participava, né, para poder criar decisões conjuntas. Então, não era uma rainha absolutista literalmente, ela era uma rainha que ouvia todos os clamores da sociedade a qual ela estava inserida, né? Porque a gente não vai ter o simples camponês lá no parlamento, então a gente vai ter os lordes, né? Os barões da nobreza, né? Então calma aí que não é todo mundo lá não. E aí a gente vê que a Inglaterra, né, foi se expandindo, né, para o continente americano, como vocês estão sabendo já, né? Estados Unidos, Canadá. Fortaleceu a manufaturas, para muitos foi considerada a era dourada, né, do seu reinado, e é um reinado tanto equilibrado como politicamente falando. Então a gente vai ter uma rainha que trouxe uma inovação, né, para a Inglaterra, uma rainha que fortaleceu a economia, uma rainha que fez um reinado magnífico, que ninguém tinha o que reclamar dela, né? Então a gente está vendo aí um momento de muita paz e estabilidade. Até que vem para a tela para tu ver quando começa a confusão. E aí a gente começa com a dinastia Stuart, porque a Rainha Elizabeth ela vai morrer em 1603. Ela não tinha herdeiro legítimo para o trono, tá certo? Então o que é que acontece? Vai gerar uma crise política. Quem será o novo rei da Inglaterra? Porém, como ela não deixou herdeiro, ela tinha um primo que se chamava James Stuart. Calma que não é Stuart Little. E aí ela tinha um rei que era o rei da Escócia, né? Vocês sabem que Inglaterra e Escócia ali sempre, né, sempre bateram junto, né, um com o outro. E aí, esse rei que você está vendo aí na tela de vocês aí, maravilhoso, né, é o primo da rainha Elizabeth I. E ele vai ter pouco apoio dos ingleses. Por quê? Porque primeiro que ele não era inglês, ele era escocês, né? Então a galera já olhou assim, e rapaz. E ele vai instaurar a devoção do divino. O que é isso, professor? Ele simplesmente se considerava um rei divino, né? Ai, eu sou escolhido de Deus, então vocês têm que, né, me idolatrar, se curvar diante de mim. Então ele era meio um rei que era um pouco, né, como a gente fala, meio viajado assim, das ideias. Então a galera disse, rapaz, mas vamos continuando, né? E até que ele faz o que sua prima não fazia. Ele rompeu com o parlamento.
Ele disse, ó, não quero você se metendo nos meus assuntos, quem vai reinar aqui sou eu. Até que em 1625, né, ele vai morrer, né? James I morre, mas ele deixa seu filho, que é o Carlos I, e vai assumir o rei tanto da Inglaterra como da Escócia. Então ele vai unificar os dois países, tá bom? Então você viu aí nessa tela o princípio da confusão entre Carlos, né, e James. James I, ele vai simplesmente trazer uma insatisfação popular enorme, né? Primeiro com aquela coisa do divino, ai, Vossa Majestade, né? Ai, o Senhor é de escolha divina, blá blá blá. Então a galera olhava assim, tá bom, né? Ele tá dizendo que é, né? Então, como a galera tem um pouquinho de receio do medo, né? Então o que a galera fez? Curvava-se diante do rei. Mas aí a galera não gostou. Mas aí o bichinho vai pro encontro do divino, literalmente. É uma piada clássica da história essa. E aí o que é que ele faz? Ele falece e, consequentemente, seu filho assume e vai ser rei da Escócia e da Inglaterra. Entendeu a primeira fase? De boa, né? Vem comigo para outra tela, porque a confusão ainda continua nessa dinastia Stuart e você agora com seu filho Carlos, que está aí na sua tela maravilhosamente, né? Então, como o povo estava insatisfeito, né, com seu pai, o rei Carlos I tem vários problemas, né, e conflitos internos na Inglaterra, desde o parlamento ao povo que estava insatisfeito com seu reinado. E quais são esses fatos que a galera não gostava de Carlos? O parlamento obriga ele a assinar, né, a petição dos direitos. Essa petição dos direitos é a proibição de novos impostos sem aprovação do parlamento. Por quê? Carlos, ele sempre tentava criar novos impostos. E com isso, a galera não gostava. Mesmo o parlamento, ele mandando fechar o parlamento, né? O parlamento sempre ainda se reunia, né? E aí ele não gostava muito. Em 1629, mesmo ele vai fechar o parlamento, né? Porque ele não gosta de jeito nenhum da petição dos direitos. Então ele manda fechar o parlamento durante 11 anos para não ser confrontado. Então ele é um rei que não gostava de absolutismo. Ele vai criar mais um imposto, né? que em inglês quer dizer ship money, que é um termo que é o dinheiro dos portos, né? O dinheiro dos navios, tanto faz. E é um imposto que era só cobrado nas áreas litorâneas, mas ele passa a cobrar na Inglaterra toda e ninguém suporta. Gastos exagerados da sua corte, né? Enquanto a população se matava para pagar imposto, ele gastava sem pena e sem piedade. E aí, mais uma confusão. Ele vai impor a religião anglicana, né? Vocês sabem que a partir lá de 1600, né? Antes de 1600, melhor falando, né? Quando a primeira revolução contra a Igreja Católica, né? Que é lá com Lutero, lá atrás, a Inglaterra também ela se torna uma religião protestante, né? Então o anglicano vem para aí. Então tem duas vertentes na Inglaterra. Tem a anglicana e os calvinistas, né? Que eles sempre se deram bem, apesar de não ter as mesmas ideias, né? Mas o que é que ele acontece? Ele queria impor a religião anglicana aos calvinistas. E aí os calvinistas, não, eu quero ser calvinista. E os anglicanos não gostaram dessa ideia, tá bom? Então você está vendo aí que vai ser um reinado de muita confusão. Criação de novos impostos, gastos exagerados da corte, né? E aí o povo cada vez mais se revoltando, né? O parlamento foi fechado. Então, o parlamento, pera aí, mestre, a gente está aqui há muito tempo, não é assim que funciona. Mas aí ele não queria saber. E aí a gente está vendo essa crise se agravando ainda mais com o jeito de governar da dinastia Stuart. Vem comigo para a próxima tela, para você ver ainda mais a confusão rolando. Como vimos anteriormente, tais condições geraram grandes revoltas e uma oposição massiva, tanto da população quanto do parlamento. Então ele era um rei que não era bem visto por ninguém. Desde o mais humilde súdito
ao parlamento, né, dos altos padrões daquela sociedade. Então, em 1640, é aí que começa a confusão na Inglaterra, Carlos I manda prender seus opositores na Câmara Comum. E eu vou explicar agora um pouquinho, porque a gente tem, para você não se perder. Parlamento, né, vai ser a casa dos grandes feitios da sociedade, da participação da sociedade. Mas quem é? Então a gente vai ter a Câmara dos Lordes, que é o alto, né, padrão, vamos dizer assim, que vai ser o clero anglicano e os nobres. Quem são esses nobres, professor? Os duques, duquesa, blá blá blá. Aquela galera, tá certo? Que são os súditos reais, que têm os cargos reais. Então esse é o parlamento dos lordes. E a gente vai ter a Câmara Comum. Mas quem é essa galera da Câmara Comum? Proprietários rurais, os comerciantes burgueses, os manufatureiros, e inclusive até traficantes de escravos naquela época. Nós estamos falando lá de 1640 e infelizmente naquele período a escravidão já existia, tá certo? Com a invasão de Carlos I ao parlamento, começou a Guerra Civil, que vai de 1642 a 1649. Por quê? A galera simplesmente não gostou nada quando ele manda invadir, tá certo, o parlamento inglês e dizer só, prende todo mundo que está sendo oposição a mim. Porque a galera simplesmente não batia com ele nas ideias. Tudo que ele fazia, a galera tentava derrubar. E a insatisfação popular crescendo ainda mais. Então, o que é que fez a galera? Chega, fora Carlos I. Não quero. E aí ele simplesmente, vocês estão querendo briga mesmo, né? Prende todo mundo. E aí gerou uma revolta em massa, tá certo? E aí a gente tem a primeira fase dessas revoluções, que você vai ver agora comigo na tela, que é a Revolução Puritana, tá certo? Que vai ser a guerra, como eu falei já, né, de 1642 a 1649. Então o rei era apoiado o rei, que você está vendo, que era Carlos I, ele vai ser apoiado pelos católicos e anglicanos até 1643. Aí na tela vocês estão vendo os puritanos, né? Havia também duas frentes, o exército real e a do parlamento. Então, o parlamento ele criou um exército que vai ser comandado por Oliver Cromwell, tá certo? Então, Oliver Cromwell vai ser esse líder desse parlamento opositor ao rei Carlos I. Em 1646, Cromwell derrota o exército real e termina a primeira fase da Revolução Puritana. O que é puritana, minha gente? É o protestante calvinista, tá certo? Então, quando eu falar puritano, vai ser aquele protestante calvinista, né? Que é um protestante da Inglaterra, né? Então, os calvinistas, eles antigamente eram chamados de puritano. Então, por isso que a gente fala, né? Revolução Puritana, porque vai ser a revolução onde Cromwell ele vai trazer um exército para derrotar o reinado de Carlos I, tá certo? E derrota, né? Aí você viu na tela anteriormente a imagem aí dos puritanos na Inglaterra, uma figura, né? Melhor falando. Continuando, vamos continuar na tela, porque é muito assunto. Nós teremos também, em 1647, o então rei, né, Carlos I, é preso, mas ele foge para a ilha de Wigton, né, dando ânimo para novos movimentos pró-Carlos I. Então tem uma galera na Inglaterra que diz assim, não, a gente gosta do rei, né, mas ele era minoria, né? Mas, novamente, Cromwell, que está aí na tela de vocês, esse de vermelho, ele simplesmente derrota esse exército de novo, que tentava instaurar Carlos I de volta ao trono. A gente vai ter também essa segunda fase, tá certo? Cromwell unifica o parlamento. Então não vai ter mais Casa dos Lordes e nem Casa da Câmara Comum. Vai ter tudo um só. O parlamento vai ser único, né? E com isso, também lá em 1648, né, juntamente também no início de 1649, Cromwell condena Carlos I à morte por traição e a Guerra Civil aparentemente acaba. Ponto. Tá certo?
Mas toda a guerra ela traz prejuízo para uma nação. Como está no card azul, a guerra civil trouxe destruição, desemprego, e Crônio começa a se tornar um tirano. Com sua morte, em 1658, o parlamento vai proclamar o filho de Carlos I, que vai ser Carlos II, como novo rei da Inglaterra. Por quê? Vê que confusão! Meu Jesus Cristo. Cromwell é umas coisas que é só história. Cromwell derrota Carlos I, unifica o parlamento. Deu para entender tudo isso, né? Porque Carlos I não queria ouvir a população, era gasto, imposto, blá blá blá. Ponto. Aí o que é que faz Cromwell? Quando ele manda executar o rei Carlos I, ninguém mais suportava o rei Carlos I, Cromwell simplesmente vai lá e faz o que Carlos I fazia. Parece uma piada, né? Aí o que a galera faz? Chama o filho do homem que a gente matou, que Cromwell é tirano, não presta. E aí volta para a monarquia. É engraçado. Eu quando estava ontem vendo esse assunto, eu disse, meu Deus do céu, é sério mesmo? É sério, né? Então, quando Cromwell unifica o parlamento, derrota Carlos I, o que é que faz Cromwell? Se torna tão ruim quanto Carlos I. Vê que contradição da peste? Vem comigo para a Revolução Gloriosa. Porque depois dessa confusão toda, de volta à monarquia, tem várias outras confusões também. E o que foi a Revolução Gloriosa? Mesmo a volta apoiada do parlamento, a monarquia inglesa acabava sempre em conflito. Devido que Carlos II, que era o filho de Carlos I, que foi morto, que perdeu o trono, sempre queria fazer o que o pai fez. Então ele era contra o parlamento. E aí novos confrontos entre parlamento e monarquia vão começar de novo na Inglaterra. Então, James II, irmão de Carlos II, vai assumir o poder. Por quê? Porque a galera, pelo amor de Deus, a gente não aguenta mais. Né? A gente não aguenta mais. E aí James II vai assumir o poder, após o irmão dele falecer, né? No caso, Carlos II morre. E aí, esse irmão vai assumir. De novo, outro conflito. Porque James II, ou Jaime, ele novamente vai ser contra o parlamento. Em primeiro lugar, de novo, ele era contra a galera, né, que era os protestantes calvinistas, anglicanos. Ele era católico. E aí a galera, não, peraí, nossos reis sempre foram protestantes. Por que ele agora vai ser católico? Então ele começou a se tornar impopular, né? Aí o que é que fez o parlamento? Tira de novo esse homem daí. Tira. Em 1688 foi tirado do poder de forma política, mas aí não foi aquela forma que a gente viu com Cromwell, que foi uma forma mais violenta, que teve uma guerra civil. Ele saiu na boa. Porque a galera simplesmente é aquela na boa, né? Só você sai, ou o destino é igual ao do seu tio, Carlos I, tá lembrado? Aí disse, não, vou sair, tudo bem. Aí ele pegou e saiu, tá bom? Em 1688, James foi tirado do poder, né, como eu disse, e o novo rei da Inglaterra seria Guilherme Orange, ou Guilherme Laranja, tá bom? Casado, ele era rei, ele era um príncipe na Holanda, e foi um casamento arrumado, né, com a filha de James II, a nova rainha da Inglaterra, que seria Maria Stuart. E aí continua a dinastia Stuart na Inglaterra, né? Então o que é que fez a galera? Recapitulando aqui, a galera dessa família da dinastia Stuart, ele era contra massivamente ao parlamento. Então a galera disse, pelo amor de Deus, vamos arrumar outra pessoa em nome de Jesus Cristo, porque não está mais dando não esse negócio. A gente tira os reis, bota o rei, o parlamento não consegue dar conta, né? Então ficaram todo mundo confuso, tá bom? E aí vai chegar uma era de paz, ou glória. Vem comigo na tela para a gente ver isso aí. Vai chegar uma era de paz. Qual é essa era de paz? Monarquia constitucional.
E aí, né, você está vendo a rainha juntamente com o rei ali, né, da imagem, né, bem bonitinha, ela recebendo a Constituição, né, que é a Maria Stuart. E a monarquia constitucional parlamentarista, ou seja, é uma monarquia que ela tem um poder dividido com o parlamento, tá certo? E aí, veja só, a monarquia constitucional, né, veio por meio da Declaração dos Direitos em 1689. Guilherme Orange e Maria Stuart, antes de serem coroados, rei e rainha, tiveram que assinar o termo jurando a obediência a ele. A Declaração dos Direitos era um dispositivo legal que criava condições para impedir o retorno do absolutismo, porque a galera disse, pelo amor, já deu confusão demais com a galera do Stuart, então se adequem. Ela decretava, por exemplo, que os impostos na Inglaterra sofreriam aumento com a aprovação do parlamento. Então, tudo que a rainha quisesse tinha que enviar para o parlamento, junto com o rei, tá bom? O parlamento decidia sobre a sucessão do trono. Então, simplesmente, quando a gente tem uma linha sucessória, né? Então, o parlamento é que decidia quem é que seria esses reis. Os reis não tinham mais o direito de alterar normas, né? Alterar as normas do comércio. A liberdade de expressão também não poderia ser coibida pelos reis. Era proibido também o rei expropriar propriedades privadas. Ainda na próxima tela, a Revolução Gloriosa foi importante para a história da Inglaterra, pois criou condições políticas que permitiam o desenvolvimento da burguesia e esse Estado passou a investir no desenvolvimento tecnológico, científico, que foi fundamental para que a Inglaterra tornasse o país pioneiro no processo de desenvolvimento industrial, conhecido como a Revolução Industrial. Isso a longo prazo, óbvio, e transformou a Inglaterra na maior potência industrial e comercial do mundo no século XX. Então a gente viu aí que a dinastia Stuart, ela foi, sem dúvida, uma das maiores fatores que contribuíram para as grandes revoltas e revoluções na Inglaterra. Com o fim dessa briga política entre parlamento e a monarquia, a Inglaterra e a burguesia puderam prosperar, tá certo? Porque tudo quando tem briga e tem confusão, um país não prospera. Então, se tem guerra civil, se tem instabilidade política, vai haver instabilidade econômica, vai haver tudo menos paz e prosperidade. Então, a emergência do liberalismo pedia isso, uma unificação de poder, que tivesse uma questão mais prática e ágil para que essa população e esse país se desenvolvesse, né? E foi o que aconteceu com a Inglaterra. Quando a Inglaterra finalmente se conserta a monarquia junto com o parlamento e os dois passaram a se unir com os interesses da burguesia, etc., tudo voltou a funcionar, tá bom? Na tela eu quero deixar meus agradecimentos, né? Aqui, quem quiser me seguir no Instagram está aí na tela. E agradecer ao professor e mestre de História, Luiz Bonifácio, tá bom? Que me ajudou. A gente também pede umas filas aos amigos, tá, gente? Não é só tudo sai na hora, não, como a gente quer. Então, Luiz Bonifácio, meu professor e amigo, um forte abraço para você. Fonte pesquisa, tá bom? Livro A História das Cavernas ao Terceiro Milênio, tá certo? E imagem aí é do Google Imagens para vocês. Quem quiserem, é só seguir aí, tá bom? Gente, um forte abraço, se cuidem, né? E lembrar sempre a vocês, saiu, usa máscara, né? Pegou alguma coisa, sempre higienize suas mãos, mantenha o distanciamento social, que a pandemia não passou, tá bom? Forte abraço, um beijo, siga a gente no EducaPé, em todas as redes sociais. Tchau!